Quando eu era menino, falava como? Pensava como? E raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de... Amém. Irmãos, o que eu quero trazer para vocês hoje, antes de tudo dizer que, como o apóstolo Paulo fala, não que eu ainda julgo ter alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu não estou numa posição de alguém maduro e vocês imaturos. Pelo amor de Deus, não entenda dessa forma. É só aquilo que o Senhor confiou para trazer daquilo que eu estou vivendo. Amém? Então tá bom. Irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que se movia em muitos dons. Tanto que o apóstolo Paulo, ele começa a descrever algumas coisas de como deveria ser. Ele fala, olha, quem fala em línguas fala de uma vez, quem profetiza de um de cada vez, porque era uma igreja que era bastarda em dons. Era uma igreja que não faltava dom nenhum. E o que eu tenho aprendido nesses dias, querido, da minha caminhada, desse pouco tempo que eu tenho com o Senhor, é que os dons, eles não são sinônimos de uma maturidade. E eu não estou aqui para falar dos dons, até porque mal dos dons, até porque os dons são os dons do Espírito Santo. Foi dado pelo nosso Senhor. Mas o que eu vejo que a nossa mentalidade, quando alguém se move nos dons, é automaticamente dizer que essa pessoa é uma pessoa madura. E a palavra de Deus nos diz que isso não é correto. Porque o apóstolo fala lá no 1 Coríntios 3, que ele não mais falaria como pessoas espirituais, mas como carnais, por causa da infantilidade da igreja de Corinto, embora tivesse muitos dons. Mas eu creio, querido, que os dons, se não é o maior, é um dos maiores meios pelo qual o Senhor vai fazer com que nós chegamos à maturidade. A palavra de Deus diz lá em Efésios que a uns ele separou para apóstolos, para profetas, evangelistas, mestres e pastores. E qual era o propósito disso tudo? Era que todos chegassem à varonilidade, eu acho que é isso a palavra certa, a estatura do varão perfeito. Ou seja, querido, os dons que nós temos, todos os nossos talentos, eles não são sinônimos, sabe, que nós somos uma pessoa madura. A palavra de Deus diz que o dom dele é irrevogável. Você pode estar na igreja do Senhor, servindo o Senhor no mundo lá fora, mas você vai continuar com o dom, porque isso é irrevogável, e isso não é sinônimo de maturidade. E o apóstolo Paulo lá no 1 Coríntios 12, ele fala acerca dos dons, mas em 1 Coríntios 13 ele começa, olha, agora eu vou falar para vocês de algo sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu nada seria. E aqui nós temos uma primeira característica, querido, de uma pessoa que é madura. Ela anda em amor. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse uma fé capaz de transportar os montes, se eu não tiver amor, de nada eu seria. Porque os dons, querido, não são sinônimos de uma maturidade, mas ele é uma das maiores, se não a maior, aquilo que nós podemos nos tornar maduro. E o apóstolo Paulo escreve, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, fazia como menino. E isso é um tanto desafiador para nós, querido, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, existe um tempo que você precisa fazer as coisas de menino, crianças precisam brincar, mas vai chegar um dia que você vai precisar largar o videogame e passar a abrir um pouco mais a sua Bíblia. Irmãos, eu tinha um Play 2. Quem aqui já jogou essa criança e sabe que Play 2 é o melhor que teve. Não tem Play 5, não tem Play 4, mas o Play 2 é o melhor que tem. E eu olhei para esse Play 2 esses dias e veio esse versículo na minha mente. Cadê o Guilherme, filho do Edu? Tá aí? Tá não, né? Ele que é o cara do videogame. E eu olhei para esse Play 2 e veio esse versículo na minha mente. Quando eu era menino, falava como menino. Nada contra quem joga videogame, irmão, você pode jogar. Mas eu sei o que o Senhor queria falar ali para mim. Então o que eu quero dizer para vocês, querido, é que nós precisamos avançar no que diz respeito à maturidade.
Existem algumas coisas que nós precisamos deixar para trás, porque isso ficou no tempo que nós éramos menino. E isso é um tanto desafiador. Mas se por um lado, querido, é desafiador o que o apóstolo Paulo fala, por outro lado, não há dúvidas no meu coração que é totalmente motivador. Porque quem fala que um dia foi menino é o apóstolo Paulo. Irmão, nós estamos falando, para mim, o maior cristão que já pisou na terra, ele pode dizer, um dia eu fui menino. O homem da estatura e da envergadura de Paulo falou, olha, um dia eu fui menino. Um dia eu fui criança. E isso nos motiva a prosseguir. Porque muitos de nós, querido, quando o Senhor nos chama, nós somos confrontados com o tamanho da nossa pequenez, o tamanho da nossa meninice, e achamos que nós nunca vamos alcançar a maturidade. Tem pessoas aqui hoje, querido, com complexo de inferioridade, com temores, com covardia no coração, porque não foram confrontados com a sublimidade do que aquilo que Cristo pode fazer na sua vida. O apóstolo Paulo fala, em nada tenho minha vida preciosa, contudo que cumpro a carreira que me foi proposta. Mas um dia, querido, ele disse, um dia eu fui menino. Mas um dia que eu passei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Irmãos, é o apóstolo Paulo. Aquele que um dia que estava diante do rei Agripa e falou, contudo, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Aquele mesmo que estava na prisão em Filipenses disse, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É aquele que escreve a carta a Timóteo, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas um dia ele foi menino. Querido, eu não sei o tamanho da sua envergadura, eu não sei o tamanho da sua estatura, mas eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Porque muitas vezes, querido, nós somos confrontados, vamos ser sinceros, a missão é muito maior daquilo que nós conseguimos suportar. Quando Deus nos chama para algo, seja lá o que for, queridos, seja para fazer qualquer coisa, nós entendemos que aquilo que Ele nos chamou para fazer é muito maior que a nossa capacidade de fazer. É por isso que o apóstolo Paulo fala que o poder dele se aperfeiçoa em todas as nossas fraquezas. Jesus é a resposta para toda a carência humana, querido. E tantos homens na Bíblia que o Senhor chamou, querido, porque olhou para a sua pequenez e eles não corresponderam. Um dia o apóstolo Paulo foi menino e isso é motivador para as nossas vidas, querido. A Bíblia fala acerca de um homem chamado João Batista. Sabe o que a Bíblia fala de João Batista, querido? Que antes dele, nascido de mulher, não teve ninguém maior que João Batista. E sabe o que a Bíblia fala acerca de João Batista? Lucas 1:80. E o menino crescia e se fortalecia até o tempo de se manifestar em Israel. É um tempo, querido, de nós crescermos em graça e maturidade. Existe uma graça do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor está promovendo maturidade à igreja e nós precisamos entrar nisso. Porque aonde há fidelidade, querido, Ele promove o crescimento. E o profeta João Batista, quando viu Jesus, a Bíblia fala que quando... Eu estou muito pensando nisso, querido. Sobre gerar essas coisas assim, eu tenho pensado muito nisso. Quando Maria chegou diante de Isabel, e a Bíblia fala que aquele que era menor reconheceu aquele que era maior que ele. João Batista mesmo disse, aquele que vem depois de mim é antes de mim, e ele é muito, mas muito mais poderoso do que eu. E a Bíblia fala que João Batista foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre materno. Mas muito depois, quando Jesus ali completa seus 30 anos de idade, ele está chegando diante de João Batista, e o que ele fala para João? Me batiza. Aqui era o maior, se submetendo ao menor. Sabe, querido, você descobre quando você está amadurecendo, quando você se submete. A insubmissão é uma das maiores características da nossa infantilidade, da nossa meninice. E sabe o que a Bíblia diz acerca de Jesus? E o menino crescia diante de Deus e diante dos homens. Sabe o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Procura apresentar-te aprovado diante de Deus.
como obreiro do que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Irmãos, Jesus com 12 anos, se juntar eu, você, Hernan Dias Lopes, mas quem? Nicodemos, Luciano Subirá. Jesus com 12 anos, esses caras não chegavam na unha de Jesus. Mas ele não começou o seu ministério com 12 anos. Por quê? Porque era necessário que ele se tornasse maduro. O seu tempo de igreja não é sinônimo que você é uma pessoa madura. O seu talento, querido, não é sinônimo que você é uma pessoa madura. Sabe quando você descobre a sua maturidade? Quando você está se tornando cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, diz o Senhor. Sabe, querido, nesses dias, você tem sido confrontado com o tamanho da sua pequenez, porque o Senhor tem revelado o tamanho da obra que Ele tem para a sua vida. E o que você vai fazer diante disso? O que você vai fazer mediante a convocação do Senhor? A Bíblia fala que Isaías 6, eu gosto muito desse versículo também. Quando ele viu o Senhor sentado no alto sublime trono, ele falou: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E de repente o Senhor meio que joga para cima: a quem enviarei? A quem há de por mim? Irmãos, Isaías teve a plena convicção de que ele não era capaz de fazer, mas ele confiou numa palavra. Há um homem, um grande homem de Deus, que não mais há, né, que ele morreu, chamado Leonardo Ravenhill. Ele disse: teve um dia que eu ouvi o chamado, e foi só. As alegrias terrenas perderam o seu fascínio, eu ouvi um chamado, e foi só. E eu estou aqui nesta manhã, querido, para te encorajar, que não importa o tamanho que você é, o que importa é o que Cristo quer fazer na sua vida. O que importa é que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, porque é Ele que está te chamando, querido. A Bíblia fala de um menino. Jesus estava pregando para a multidão, provavelmente o Sermão do Monte, não tenho lembrança. E de repente foi ficando escuro, foi ficando a noite, e Jesus pregava há muito tempo e eles ficaram com muito sono, com muita fome. Só que havia uma distância muito grande da cidade. E os discípulos chegaram e questionaram a Jesus: Senhor, eles estão com fome, já é noite, e nós não temos nada para dar para eles. E Jesus pergunta: o que vocês têm? E de repente aparece um menino. E ele tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas aquilo que ele tinha, querido, ele colocou nas mãos de Jesus e serviu para alimentar uma multidão. Talvez o que você tem, querido, parece ser muito pouco. Mas você tem aquilo que os discípulos que estão andando com Jesus há muito tempo não têm. E aquilo que você tem em mãos, aquilo que você tem dentro de você, o bom depósito que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, se você entregar nas mãos do nosso Senhor Jesus, Ele vai alimentar uma multidão. Talvez você hoje é um menino, querido, mas eu creio em nome de Jesus, que o Senhor está produzindo coisas no seu coração, para que você se torne alguém maduro no Senhor. Alguém que vai poder dizer como o apóstolo Paulo: eu combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas que um dia foi menino. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Então, irmãos, um dia nós vamos ser confrontados com a nossa pequenez. Eu gosto muito do Timóteo, do pastor Timóteo, um jovem pastor, numa igreja que estava à ascendência, e ele fala: olha, o Senhor não deu um espírito de covardia e de temor, porque imagina ele olhar para a igreja crescendo e ele pegar essa bucha, né, de assumir um menino tão jovem, tão novo, mas ele fala: o Senhor não deu um espírito de covardia. E todos nós, queridos, um dia vamos ser confrontados com o tamanho da nossa pequenez. Eu gosto muito do Jeremias, eu já falei esse versículo. Irmãos, provavelmente vocês vão ver eu falando o versículo várias vezes, tá? Que às vezes eu falo, não lembro o que eu falei. Mas ele fala: olha, antes mesmo de você nascer, eu te constituí profeta sobre as nações. Eu te separei, eu te consagrei, te constituí profeta sobre as nações. E qual foi a resposta de Jeremias? Senhor, eu não passo de uma criança. Ele estava dizendo: eu não passo de um menino, porque, irmãos, é profeta das nações, não é profeta de Guarapari, é profeta das nações, e ele era muito criança. E qual foi a resposta do Senhor? Não alegue que você é muito jovem,
porque tudo que eu falar, tudo que eu mandar, você vai falar. Hoje mesmo eu estou te constituindo sobre as nações, estou te dando autoridade, eu estou colocando você como uma testemunha fortificada, que você vai derrubar, que você vai plantar e que você vai edificar, porque eu, Senhor, eu zelo pela minha palavra. Jeremias estava com muitos de vocês aqui, querido, olhando para o tamanho da obra que o Senhor tem na sua vida e dizer: eu não passo de uma criança, eu não passo de um menino, embora isso seja verdade, e você precisa amadurecer, mas o Senhor está dizendo: foi eu que te chamei, foi eu que te separei, foi eu que te consagrei, e você precisa, em nome de Jesus, tomar posse daquilo que você tem por herança, querido. Quem lembra de Moisés? Moisés passou 40 anos, querido, no Egito, aprendendo que ele era tudo. Ele aprendeu a cultura do Egito, e ali ele estava por cima da carne seca, como nós gostamos de dizer. Mas de repente, ele se encontra ali, uma situação que eu acho que não tem tempo agora para falar, mas ele é levado para o deserto. E durante os 40 anos que Moisés passou no Egito, querido, ele aprendeu que ele era tudo, mas quando ele estava aos 40 anos que ele passou no deserto, ele aprendeu que ele era nada. Existem alguns desertos na nossa vida, querido, que servem para nos amadurecer, que servem para dizer que nós não somos tudo aquilo que nós pensamos que nós somos. Existem algumas privações em nossas vidas que nós passamos, querido, é para que nós possamos amadurecer nessas áreas. Talvez pessoas estão passando por privações financeiras, para que você amadureça nisso. Pessoas que estão passando por abandono, como o apóstolo Paulo fala: todos me abandonaram, mas o Senhor estava comigo. Você está sozinho, mas o Senhor está produzindo em você, para que você só dependa dEle. E durante esses 40 anos, Moisés passou lá no deserto, até que um dia ele estava andando, como quem não quer nada, e a sarça ardeu. Era comum a sarça arder ali por conta do calor, mas ele viu que aquela sarça ardia e não se consumia. Ele se aproximou, então de repente o Senhor chamou ele. Quem é que lembra dessa história? O Senhor chamou ele. E o que ele falou? Senhor, eu sou gago. Ele deu uma desculpa, querido. E vejamos, Moisés sabia que ele era o libertador de Israel. Ele sabia, mas quando chega a hora da onça beber água, a gente começa a dar algumas desculpas: eu sou gago. E o Senhor ficou irado com ele. O Senhor falou assim: quem que fez a boca? Quem que fez a boca? Quem que fez céus e terra e tudo que há? Não foi eu? A Bíblia diz, querido, que todas as nações juntas são como nada diante do nosso Senhor. E o Senhor ficou muito irado, porque ele faz o seguinte: chama o seu irmão e nós vamos cumprir essa missão. Até que Moisés escolheu. Moisés, querido, viveu 120 anos. E esses 40 anos que ele passou lá no Egito, ele aprendeu que ele era tudo, como eu falei. E os 40 anos que ele aprendeu, que ele passou ali no deserto, ele aprendeu que ele não era nada. Mas os últimos 40 anos que ele passou fazendo prodígios, milagres e sinais, ele aprendeu que Deus, Yahvé, é tudo. É nessa hora de você cumprir a missão, querido, que você tenha clareza, a convicção de que você não é nada, que você descobre que o Senhor Jesus é tudo, que Ele é tudo que nós precisamos. Você não precisa de muita coisa, querido. O que Moisés tinha? Ele não tinha nada. Ele perdeu toda a sua herança no Egito, mas a Bíblia diz que ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés não tinha nada, e nós vemos o quanto esse cara amadureceu. Teve uma época ali da transição entre o Egito e Canaã, que o Senhor ficou irado com o povo de Israel. O Senhor ficou muito bravo. O Senhor falou: faz o seguinte, eu não vou mais com vocês para Canaã, eu não vou mais com vocês para a terra prometida, eu vou mandar um anjo, ele vai adiante de vocês, mas eu não vou com vocês. E sabe o que um homem maduro falou? Senhor, sem a tua presença eu não saio daqui. E aqui nós temos uma característica, querido, de uma pessoa que é madura. Ela ama a presença do Senhor mais do que qualquer outra coisa. A Bíblia fala que Jacó,
brigou com o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, é uma teofania, é o próprio Senhor. Ele falou: se você não me dá a minha bênção, você não sai daqui. Olha que diferença, querido. Crianças sempre querem bênçãos do Senhor. Crianças sempre vão querer aquilo que o Senhor pode dar. O Senhor não vai depositar nada na sua vida se você amar isso mais do que Ele. Nós precisamos amar o Senhor mais do que qualquer coisa, querido. Nós precisamos amar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o que é Canaã sem Ele? O que é o céu sem Jesus, querido? Não é nada. O que são as ruas de ouro, o mar de cristal? Não é nada sem a presença do nosso Senhor. É por isso que nesses dias, situações têm acontecido com você, querido, para que você possa desejar a presença dEle, mais do que prata, mais do que ouro. Nós não vamos colocar a nossa dependência nas riquezas, nós não vamos colocar a nossa dependência naquilo que o homem pode fazer no emprego, no trabalho ou qualquer outra coisa assim. A nossa dependência, querido, está no Senhor, porque tudo que nós geramos sem a presença do Senhor não é para a glória dEle. Quem lembra aqui da filha do filho de... Meu Deus, agora escapou. De Eli, que quando a nora dele gerou, qual foi o nome que ela... Quando a Arca da Aliança foi roubada, a Arca da Aliança saiu, não havia mais a presença de Deus, e ela gerou um filho. E sabe o nome que ela deu para esse filho? Icabode. Ou seja, foi-se a glória de Deus. Tudo que nós geramos, construímos ou até mesmo amadurecemos sem a presença de Deus, não é para a glória dele. E teve alguém, querido, que desejou a presença de Deus assim de forma excelente, que até hoje nós cantamos o salmo dele, foi o profeta Davi, o rei Davi. Mas sabe quando tudo começou? Eu já falei isso algumas vezes, né, Matiel? Quando o Senhor separou alguém, a sua mãe Ana, Ele não levantou alguém para abrir mais uma igreja, Ele não levantou alguém para fazer mais uma conferência, Ele não levantou alguém, nada contra isso, irmãos, nós fazemos isso aí, mas Ele não levantou alguém para fazer essas coisas, porque o sacerdócio estava bagunçado, e como o irmão Vitor ministrou, em tempos obscuros o Senhor levanta profetas, então Ele levanta alguém para orar. E esse menino chamado Samuel, a Bíblia fala que muito novo ele começou a ouvir o Senhor. E sabe o que a Bíblia diz acerca de Samuel? E o menino crescia e se fortalecia diante de Deus e diante dos homens. Esse é o alvo da nossa vida, querido. Crescer diante de Deus. É ser alguém nele. É ser alguém no que Cristo é e não mais, e nada mais importar. Mas sabe quem que foi Samuel? Sacerdote, juiz, profeta e até certo tempo rei, um nazireu consagrado. Tudo isso para jogar um óleo na cabeça de um pastorzinho de ovelha. Alguém que quando eles pediram um homem para matar Golias, o Senhor enviou um menino. A Bíblia fala que quando Samuel foi ungir Davi, sabe quem Davi depois foi Saul? Sabe quem era Saul? Alguém que o maior da época dele batia em seus ombros. Saul era muito grande diante dos homens, mas tão pequeno diante de Deus. Era alguém que as pessoas olhavam e admiravam muito. Mas quando o Senhor foi ungir Davi, Ele falou: olha, pega o melhor azeite. Sabe o que eu entendo com isso, Caetano? Existe uma unção preparada para os jovens desses dias, que não é qualquer unção. Não é qualquer azeite. É o melhor azeite preparado para os jovens. É a melhor unção preparada para nós, querido. Pega o azeite e vai para a casa de Jessé, porque lá eu me provi de um rei. E de repente Samuel chega lá e vê Eliabe. Ele, com certeza é esse aí, pastor João. Mas sabe o que o Senhor fala? Eu não olho segundo a aparência humana. Eu não vejo como vocês veem. Eu não sinto como vocês sentem. Eu não faço como vocês fazem. Porque o homem vê o exterior, mas eu, Senhor, vejo o coração. De repente foi, acho que é Abinadab o nome dele. E o Senhor certamente não é esse. Depois passou Samar, e o Senhor certamente não é esse.
E qual foi a pergunta de Samuel? Acabaram-se os jovens? Acabaram-se os moços? Acabaram-se os meninos? Ele falou, olha, tem um que ele está cuidando das poucas ovelhas. E sabe o que Samuel respondeu? Manda buscar, que enquanto ele não sentar na mesa, nós não vamos comer. E de repente, querido, vem Davi, devia ser mais magro que eu, pesar uns 50 quilos, desse tamanhozinho. A Bíblia fala que ele tinha os olhos belos, era de boa aparência, não é o meu caso. E o Senhor manda Samuel, levanta, porque eu achei o rei de Israel. Irmãos, Davi não sabia nem pegar numa espada. Ele não sabia como ficar com a armadura do rei, tanto que ele não sabia andar e se mover. Mas o Senhor viu ali o rei de Israel. O Senhor viu Paulo enquanto era Saulo. O Senhor está vendo você, profeta das nações, está vendo um pastor, um evangelista, e tudo que você precisa fazer é amadurecer nisso, querido. Nós precisamos amadurecer, porque como eu falei, existe uma unção para nossas vidas, querido. Unção não é sinônimo de nada, de amadurecimento, mas é aquilo que Ele nos capacita para nos tornar maduros. E eu creio que Ele está fazendo isso nesses dias, querido. Eu creio que Ele está achando os pastorzinhos de ovelha. A Bíblia fala ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco, querido. Aquilo que o Senhor deu para vocês. E sobre o muito eu vou colocar vocês. Amém? Vocês creem nisso? Abra a tua Bíblia, querido, em Gálatas 4. Estamos caminhando aí para o fim. Prometo. O irmão ali está com fome, né, irmão? Deixa eu me achar aqui. Gálatas 4, 1. Eu li um livro essa semana chamado Fora do Alcance de Crianças. Um livro muito bom, que me inspirou acerca de algumas coisas que eu tenho falado aqui. Gálatas 4, 1. Diz o seguinte: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor, em algumas versões falam enquanto o herdeiro for menino, em nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. Sabe, querido, existem, como eu falei para vocês, nós vamos ser confrontados com o tamanho da nossa pequenez, mas nós cremos que o Senhor nos chamou, mas nós só vamos acessar isso por meio da maturidade. Tem coisas que por meio da fé nós não vamos acessar. Tem coisas que por meio da oração nós não vamos acessar. Tem coisas que por meio da leitura da palavra nós não vamos acessar. Existe uma herança guardada no céu para as nossas vidas, mas nós só iremos acessar se nós nos tornarmos maduros. Queridos, e isso assim é algo primordial no Senhor. Nós não acessaremos aquilo que o Senhor tem para nós, embora nós sejamos herdeiros de todas as coisas, se nós não formos maduros. E eu estava me perguntando, Senhor, por que as pessoas não crescem? Sabe, por que você vê pessoas às vezes com pouco tempo de evangelho, mas com uma fé genuína, amadurecendo, evoluindo, sabe? Pessoas com o coração queimando pelo Senhor. E uma das coisas que o Senhor ministrou para mim é que pessoas não crescem por causa de alguns sentimentos de amargura. Como assim, Geraldo? Quem lembra aqui do paralítico que alguns irmãos levaram até Jesus? A Bíblia fala que essas pessoas levaram até Jesus, e o que o Senhor fala primeiro para ele? Era um paralítico, irmão. A primeira coisa que a pessoa queria, com certeza, era ser curada. Mas o Senhor fala, os teus pecados te são perdoados. Por quê? Porque o Senhor queria tratar ali naquele momento. Não era a cura externa, mas era a cura interna. E o que o Senhor ministrou para mim, que muitas vezes nós estamos paralisados, nós não estamos desenvolvendo, até em certo ponto atrofiando, por causa de sentimento do nosso coração, querido. Tem jovens que não estão crescendo porque estão amargurados com seus pais. Tem mulheres e casais, né,
que não estão amadurecendo como casal, por falta de perdão, por falta de amor, por falta de cumplicidade, porque estão colocando dentro de vocês mesmos algo que está paralisando vocês. Queridos, o Senhor já nos perdoou. A Bíblia fala que a nota, a cédula que era contra nós, Jesus aniquilou lá na cruz. Quem somos nós, querido, para guardar o rancor ou qualquer outra coisa acerca de alguma pessoa? Nós não amadurecemos, querido, e você não vai amadurecer se você não liberar um perdão. Talvez o que você precisa é liberar perdão de uma dívida financeira para que você possa prosperar financeiramente. Querido, isso é muito... Eu conheci um homem, ele acho que até aqui da Vinde, acho não, ele é, que ele me chamou: Geraldo, o que você faria se uma pessoa te devesse 126 mil reais? Eu nem sei, que eu nem tenho esse dinheiro todo. Mas que eu falei para ele, cara, eu perdoaria. A única coisa que eu tenho que fazer o quê? Mandar um agiota na casa do cara? É impossível isso. Mas perdoa. Falei, cara, você vai botar a cabeça no travesseiro e você vai dormir em paz. Você vai olhar para sua esposa do lado, para os seus filhos. Cara, eu estou em paz com Deus. E sabe onde você vai amadurecer? É dentro da sua casa, dentro do seu lar. Pessoas precisam, querido. Sabe, isso é muito sério. Nós não amadurecemos porque muitas vezes nós temos algo dentro de nós que está nos paralisando. E a minha oração e o conselho que eu te dou, libera perdão. Jovens, por favor, talvez uma expectativa foi criada em você que nem mesmo você é capaz de suprir ou suportar. Uma das coisas que o Senhor falou para mim é que muitos de nós estamos querendo corresponder à expectativa do que a sociedade coloca sobre as nossas vidas. Nós queremos a estatura do que o mundo fala. É ter uma boa casa, um bom carro, isso tudo nós vamos ter em nome de Jesus. Mas esse não é o alvo. Teve um homem de Deus chamado John Wesley, que quando ele morreu, ele não deixou uma toga surrada e apenas alguns dólares. E mais o que? A igreja metodista. O nosso padrão, querido, está sendo muito nivelado. Isso mostra o quanto nós somos imaturos das coisas terrenas e passageiras. A expectativa que está sobre a sua vida talvez hoje não é a correta. Não é aquilo que os céus falou a seu respeito. Sabe, eu vivi muito tempo para isso. Eu joguei muita bola, querido. Eu era bom de bola, não sou. E meu pai a vida toda, ele queria que eu fosse um jogador de futebol. Então eu passei a vida toda buscando isso. Mas graças a Deus ele não me rebaixou esse nível. Eu fui promovido a pregador do evangelho. Não lembro quem foi que perguntaram se ele queria ser presidente dos Estados Unidos. Ele falou: rapaz, eu não vou me rebaixar a esse ponto, eu nasci para ser um missionário. Então havia uma expectativa muito grande. E hoje a gente coloca uma expectativa e um peso desnecessário na vida dos nossos jovens e às vezes até mesmo nas nossas vidas. Tem que ser médico, tem que ser doutor, tem que ser qualquer outra coisa. Mas você já se perguntou se é isso que o Senhor tem colocado sobre a vida dele? Porque talvez esse peso tenha impedido o seu filho de crescer. Talvez aquilo que você colocou sobre a sua vida mesmo tenha impedido de você de ser uma pessoa madura e amadurecer naquilo que o Senhor tem para a sua vida. A Bíblia fala que João Batista... Deixa eu beber mais um pouquinho de água, irmãos. A Bíblia fala que Jesus certa vez estava pregando e de repente os discípulos de João chegam até Jesus e perguntam assim: olha, você era aquilo mesmo que... era aquele que viria de vir ou nós temos que esperar por outro? E qual foi a resposta de Jesus? Olha, os cegos estão vendo, os coxos estão andando e o evangelho está sendo pregado. O que Jesus estava fazendo aqui? Fala para ele que aquilo que eu nasci para ser, a expectativa do céu está sendo correspondida. E depois Jesus faz questão de defender o seu amigo, porque o seu amigo tinha duvidado. João Batista duvidou, irmãos. E Jesus fala: quem que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ele não é alguém que se move por circunstância. Ele não é alguém imaturo. Ele não é alguém que se move pelo seu sentimento.
e depois perguntaram: o que vocês foram ver? Alguém vestido com roupas finas? Ele não é alguém que vive por aparência. O que vocês foram ver? Um profeta? Ele: isso sim, é verdade. E digo mais, muito mais do que um profeta. Ele era aquele que estava escrito. O que Jesus falou? Ele correspondeu à expectativa que o céu estava falando dele. E sabe quem foi João Batista? Quando Jesus estava chegando perto dele, ele falou: que ele cresça e que eu diminua. Então, irmãos, e de repente começa um papo lá, o Senhor: a quem eu vou comparar essa geração? Ele fala: são como crianças imaturas. Meu Deus. São como crianças imaturas que estão falando uma para as outras: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós entoamos as lamentações e vocês não choraram. Ou seja, vocês não corresponderam à expectativa. Eu sempre achei que esse texto estava falando que eles não estavam entendendo. Mas na verdade o que o Senhor estava falando é que tanto João Batista quanto Jesus não vieram para corresponder à expectativa que estava dele. Porque eles tocaram flauta e João não dançou conforme eles queriam. Porque eles entoaram lamentações e Jesus não pranteou como eles queriam. Jesus não viveu para corresponder à expectativa que estava acerca deles. Jesus viveu, tanto ele quanto João Batista, para corresponder à expectativa que o céu tinha falado a respeito dele. E o menino crescia e se fortalecia até o tempo de manifestar em Israel. E sabe o que Jesus fala no final desse capítulo? Está lá em Mateus 11, vocês podem abrir depois. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe um peso sobre as nossas vidas, querido, que nos impede de crescer. Você precisa descobrir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E posso te falar, por maior que seja o propósito, não é você que carrega o propósito, é o propósito que te carrega. Irmãos, e como fica leve. E como fica leve. Parece que você tira um caminhão das suas costas. Eu nunca tive um caminhão nas minhas costas, né? Mas parece que você tira um saco de cimento e você começa a entrar naquilo que o Senhor tem. E você começa a crescer e amadurecer. Vocês querem amadurecer, querido? Quem aqui quer amadurecer? Quem aqui quer viver aquilo que o Senhor tem? Então descansa no Senhor, mas descobre a expectativa que os céus têm a seu respeito. Amém? Para encerrar, irmãos, 1 Coríntios 3, estou acabando, prometo. Nós falamos que existe uma 3:6. O tamanho da nossa pequenez e que nós precisamos corresponder a essa expectativa. E agora nós vamos falar bem rápido como crescer. 1 Coríntios 3 diz, 3:6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz, quem fez. Irmãos, não importa qual seja o seu tamanho, aquilo que você vai alcançar em Deus, o alvo é sempre a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus, mas esse crescimento, quem dá é o Senhor. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, quem dá o primeiro passo é Ele, mas existe uma responsabilidade nossa desse crescimento. Nós precisamos, querido, é você que tem que regar todo dia a semente que foi colocada no seu coração. É você que tem que todos os dias pegar a sua Bíblia e ler as Escrituras e falar: Senhor, fala comigo em nome de Jesus. Porque um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É você, querido, que tem que dar um bom testemunho. É você que tem que zelar pela palavra do Senhor. É você, essa é uma responsabilidade sua, porque aqui ele está falando de uma semente. E nós lemos lá em Mateus 13, que a semente é a palavra do Senhor. O problema nunca foi a semente, o problema é a terra. O problema é a terra que às vezes está um coração duro, às vezes é a terra que tem espinhos, sufocado pelas riquezas. O problema nunca é a semente, o problema é a terra. E lá em Hebreus, querido, fala algo assim que é interessantíssimo. Ele fala: se uma pessoa que participou dos dons, sabe, foi participante dos dons, essa pessoa viveu milagres, sabe, ela foi alguém que viveu maravilhas no Senhor,
essa pessoa, se um dia ela se apostatar da fé, é impossível que ela retorne, porque ultrajou o Espírito da graça. E parece que o texto fica meio aleatório, ele fala, porque a terra que absorve a chuva produz frutos excelentes. Sabe por quê, querido? Existe uma chuva vindo sobre as nossas vidas, e você é a terra do Senhor, mas sabe quem absorve essa terra? É você. Essa responsabilidade não é do Senhor. Essa responsabilidade não é do seu pastor, essa responsabilidade não é do seu marido, não é da sua esposa, não são dos seus filhos, não é do seu pai. Essa responsabilidade de absorver a chuva que está por vir é sua. A Bíblia fala, bem-aventurado, mais do que felizes, são os homens que não sentam no caminho do pecador, nem sentam na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está o quê? Na lei do Senhor. E nela ele medita de dia e de noite. Olha que loucura. E ele será plantado como uma árvore junto a ribeiros de água. E no tempo certo dará o seu fruto. Ai, irmãos. As coisas podem não estar acontecendo, mas você está plantado junto a ribeiros de águas. Como tem ministrado nesses dias, o Senhor não é uma represa, o Senhor é um rio. Há um tempo atrás a Mari teve uma visão aqui, e ela me disse que ela via como um rio correndo aqui, nesse altar. Enquanto ministrava, as crianças estavam assim, com as mãos levantadas, jogando esse rio para cima do altar. E o Senhor fala, graças te dou, Pai, porque você escondeu essas coisas dos grandes e dos sábios, e revelaste aos pequeninos. Se prepare para o Senhor nos surpreender nesses dias, querido. Se prepare, porque o Senhor está levantando seus profetas, meninos que estão amadurecendo na revelação. Eu creio nisso, mas você precisa todos os dias buscar o Senhor, porque um plantou e um regou, e o crescimento você pode ter certeza, Deus vai dar. Amém? Uma outra questão, querido, que eu quero compartilhar aqui, como igreja, é porque o que o apóstolo Paulo está fazendo, olha, ele está devolvendo a glória que é do Senhor, mas ele está falando, olha, não pode haver partidarismo. A vinde é do Senhor, querido. Nós não somos do pastor João, ou do pastor Alex, do Geraldo, ou qualquer outra pessoa. Nós somos do Senhor. Todos vocês têm uma missão fundamental nessa igreja. Um está plantando, outro está regando, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, querido, todo sentimento de partidarismo, sabe, de divisão que existe em nós, ele precisa ser arrancado. Ele precisa ser arrancado, porque só assim Deus vai dar o crescimento. Eu creio nisso, querido. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes que foram ministradas aqui. Talvez você está sentindo inferior porque você não está com o microfone na mão. Não importa, querido. Você está regando todos os dias. Talvez você vai plantar, mas você não tem como jogar água, mas o seu irmão tem como jogar água. Talvez você não tenha aquilo que você vai te dar o crescimento, mas o seu irmão tem aquilo que você precisa. E essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Um ou outro ajudou e disse, ser forte. Essa é a essência, querido. O Senhor só vai nos dar um crescimento se nós individualmente crescermos, mas também tivermos uma mente coletiva no Senhor.